Olá, pessoal. Continuamos o nosso estudo sobre estrutura de tratamento de erros e implementação dos conceitos de orientação a objetos em Java. Estamos na quarta e última parte desse estudo. E agora nós vamos falar especificamente sobre orientação a objetos, com Java. Nós vamos implementar os conceitos ou alguns conceitos de orientação a objetos na linguagem Java. Muito bem, nós falamos aqui sobre variáveis. E no nosso estudo em Java, nós estudamos sobre as variáveis do tipo primitivo. Nós temos os tipos char, int, long, float e double. Só que nesse estudo nós vamos falar sobre uma variável do tipo objeto. Bom, essa variável, ela não é do tipo primitivo, pois trata-se de objetos, ou instâncias de uma classe. E quando eu quero criar uma classe, ou melhor, quando eu quero criar um objeto para instanciar uma classe, uma forma bem tradicional é exatamente essa aqui que nós vamos ver na prática. A gente coloca o nome da classe, que eu chamei aqui de minha classe, o nome do objeto igual a new, o nome da classe. Então, aqui eu estou criando uma instância para a classe minha classe, e eu estou criando um objeto chamado objeto, nesse nosso exemplo. E a linguagem Java é uma linguagem orientada a objetos. Agora, vocês observaram, na aula anterior, que o jogo da adivinhação que nós implementamos, nós não usamos esses conceitos de orientação a objeto, embora nós utilizamos várias classes, alguns objetos. No entanto, a essência da aplicação não utilizou orientação a objeto. E o conceito que a gente inicia nesse estudo sobre orientação a objetos é o conceito de classe. Uma classe representa um conjunto de objetos com características comuns. E um programa ele consiste basicamente na troca de mensagens entre esses objetos, o que a gente vai ver na prática. Falando sobre objeto, todo objeto ele é definido por propriedades e métodos. As propriedades do objeto são as suas características ou seus dados. Já os métodos são as suas ações, são os procedimentos, o que o objeto pode fazer. Como exemplo, aqui nós temos uma cadeira. Então, a gente vai utilizar inicialmente alguns exemplos no nosso cotidiano, como ilustração, e depois a gente vai utilizar esse mesmo exemplo, inclusive na prática. Bom, no caso da cadeira, nós temos aqui as suas propriedades definidas pelo peso, cor, altura, número de pés. Ela pode ter um apoio de cabeça, ela pode ter um apoio de braço. Então, essas são as características da cadeira. Agora, a cadeira ela também tem os métodos. Ela pode dobrar, se for uma cadeira dobrável, ela pode andar, se ela tiver rodinha, entre outras coisas. Então, nesse exemplo aqui, o objeto cadeira, a gente identificou as propriedades e os métodos desse objeto. Agora nós consideramos o objeto cachorro. Observem bem, o cachorro ele tem as seguintes propriedades: peso, cor, altura, raça. Ele pode ter uma quantidade de filhotes, entre outros. Agora, quanto aos métodos, quais são as ações, os procedimentos do cachorro? Ele pode dormir, comer, brincar, correr, morder, esconder osso, procurar brinquedo, entre outros. Então, essas são as propriedades do cachorro. Bom, e se nós fôssemos traduzir isso para o Java? Nós vamos codificar essa classe cachorro. E essa classe em Java nós chamamos de classe de objeto, porque essa classe ela vai instanciar um objeto. Então, nós temos aqui, olha, nós definimos inicialmente as propriedades da classe. Nós colocamos aqui, olha, o peso e a cor. E quando a gente codifica, a gente tem que definir o escopo, no caso aqui, nós definimos como escopo público, e os tipos dessas propriedades.
o peso é do tipo inteiro, a cor é do tipo string. E os métodos? Nós também definimos os métodos, que são as ações, que são os procedimentos. Nós temos aqui para o cachorro os métodos correr, comer e dormir. Cada ação que nós associamos a esses objetos foram os seguintes. Para o método correr, caso o usuário execute esse método, o programa vai imprimir a seguinte mensagem: correndo, né, usando aqui a classe system do pacote out e o método println. Então, ele vai imprimir correndo. Se nós executássemos o método comer, ele imprimiria a mensagem comendo. Da mesma forma, o método dormir imprimiria a mensagem dormindo. Dessa forma, nós criamos uma classe chamada cachorro. Observem que nós podemos instanciar objetos para essa classe. Imagine que eu vou criar um cachorro, digamos que eu tenho um cachorro. Se eu tivesse um cachorro, eu já tive um cachorro, meu cachorro chamava-se Pete. Então, o Pete, ele possuía um peso, uma cor, ele corria, ele comia, ele dormia. Então, esse objeto, ele foi criado da classe cachorro. Agora, imagine que eu fosse criar um outro cachorro, uma outra instância dessa classe, de um outro cachorro que eu tive chamado lobo. O lobo também tem um peso, uma cor, ele também corre, ele também come, ele também dorme. No entanto, são cachorros diferentes, são objetos diferentes, cada um com as suas propriedades, mas ambos utilizam os mesmos métodos, eles possuem os mesmos métodos. Essa é a ideia inicial. Veja bem nesse exemplo, olha, eu criei agora uma classe, não uma classe de objeto, mas uma classe executável, chamada cachorros que conheço. E essa classe ela é executável por possuir aqui o método main. Então, nós vamos executar essa classe. Olha o que essa classe faz. Olha, em primeiro lugar, ela instancia da classe cachorro um objeto. Ela cria um objeto chamado meu cachorro. Cachorro, meu cachorro é igual a new cachorro. Então, a gente volta rapidinho para a gente verificar aqui. Nós tínhamos mostrado isso, como criar um objeto. Olha, o nome da classe, objeto igual a new, o nome da classe. Exatamente dessa forma que nós fizemos, olha. Nós colocamos o nome da classe cachorro, o nome do objeto meu cachorro, poderia ser o Pete, poderia ser o lobo, eu coloquei meu cachorro, igual a new, o nome da classe cachorro. E aqui eu criei um outro objeto chamado cachorro do vizinho, que eu criei utilizando a mesma analogia. Nome da classe, nome do objeto, igual a new, o nome da classe. Dessa forma, essa minha classe cachorros que eu conheço, ela, no método main, ela instanciou dois objetos. Ela criou duas instâncias para a classe cachorro. Uma chamada meu cachorro, que é o primeiro objeto, e o segundo objeto, o cachorro do vizinho. Muito bem. E aí, esse programa aqui, ele continua. Nós vamos ver daqui a pouquinho esse programa implementado na nossa ideia Eclipse. Ele continua, olha, dentro do método main eu ainda tenho. Isso aqui é uma instrução para poder imprimir essa mensagem, meu cachorro. Então, ele vai imprimir meu cachorro. E aqui, olha que interessante, eu estou atribuindo o valor branco para a propriedade cor do meu cachorro. Observem bem, nós aqui, olha, criamos o objeto meu cachorro. Significa que o meu cachorro, como ele surgiu, ele é uma instância da classe cachorro, ele possui todas as propriedades e todos os métodos da classe cachorro. Então, o meu cachorro, ele tem peso, ele tem cor, ele corre, ele come, ele dorme. Então, eu posso atribuir um valor para peso, para cor, e é exatamente isso que eu faço. Olha só, eu coloco aqui, olha, meu cachorro, objeto, ponto, cor, propriedade, recebe branco. Então, eu estou dizendo que meu cachorro tem uma cor branca. O meu cachorro, ponto, peso, igual a 15. Imagine que sejam 15 quilos. O meu cachorro, ele tem um peso de 15 quilos. E logo aqui eu coloco meu cachorro, ponto, correr. Aqui eu executo o método, ou seja, nesse ponto, ele vai executar o método correr. E o que faz o método correr? A gente volta aqui e a gente verifica que o método correr imprime uma mensagem
correndo. Olha que interessante. Então, voltando aqui, olha, o programa, depois de imprimir essa mensagem, ele imprime uma nova mensagem. Cachorro do vizinho. Bom, agora o programa vai tratar do cachorro do vizinho. Objeto cachorro do vizinho, ponto cor igual a malhado. Cachorro do vizinho, ponto peso igual a 5. Cachorro do vizinho, ponto dormir. Ele atribui valores para as propriedades do cachorro do vizinho diferentes do meu cachorro. E, em seguida, executa o método dormir. Então, nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir a mensagem dormindo. Muito bem. Se eu executar essa aplicação, ele vai me apresentar esse resultado aqui, olha. Isso aqui, na verdade, está sendo executado lá no prompt de comando. Como nós estamos utilizando a IDE, vamos ver como é que isso vai ocorrer aqui no Eclipse. Bom, então aqui, olha, em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês que eu criei um arquivo único chamado cachorrosqueconheço.java. Dentro desse arquivo, eu defini as minhas duas classes. Coloquei aqui, olha, public class, igual estava aqui na transparência. Olha aqui, no caso do cachorro, olha, public class cachorro. E aqui, public class cachorros que conheço. Bom, eu faria isso se os arquivos, se cada classe estivesse em arquivos separados. Como eu criei um único arquivo para essa classe, isso é um conceito do Java, eu só posso ter uma classe dentro desse arquivo, uma classe pública. E a minha classe pública aqui é cachorros que conheço. Por quê? Porque foi o nome que eu dei para esse arquivo. Olha, vocês estão vendo aqui. Então, aqui eu defini o conteúdo da minha classe, cachorros que eu conheço, e logo aqui embaixo, dentro desse arquivo, eu defini a classe cachorro. No entanto, observem que essa classe cachorro, ela foi definida como classe do tipo estática, né? Aqui em cima, nós colocamos uma classe chamada public class cachorros que conheço. Aqui eu coloquei static class. Então, essa classe ela é estática. É uma classe privada, né, por estar dentro desse arquivo, mas do tipo static. Ela é estática, pelo fato de estar dentro do arquivo, do mesmo arquivo de uma outra classe. Isso é uma questão, uma questão conceitual do Java. Mas o que importa é a essência das classes. Então, a gente observa aqui que essa classe cachorro é exatamente o que a gente colocou aqui, olha, na transparência. Exatamente o que a gente colocou aqui. Tá? E logo aqui em cima, na classe cachorros que conheço, nós temos o método main, e somente esse método main, como vocês também estão vendo aqui. Tá? Então, agora, vamos analisar esse método main da classe cachorros que conheço, porque eu implementei algumas coisinhas aqui, como, por exemplo, aqui a gente manteve a impressão do meu cachorro, como eu fiz aqui, né? Aqui em cima, olha. Aqui, né? Isso, eu mantive a impressão do meu cachorro. Aí depois eu atribuí os valores, só que aqui em cima eu instanciei o cachorro, olha. Olha, eu criei aqui uma instância, né? Do meu cachorro. Eu fiz aqui também a instância do meu cachorro, exatamente como lá no slide. Atribuí os valores, as propriedades e coloquei meu cachorro.correr. Como está aqui. Meu cachorro.correr. Logo em seguida, eu imprimi cachorro do vizinho, como eu também fiz aqui. Eu só coloquei esse contrabarra N para que ele pudesse dar um espaço. Deixa eu limpar aqui essas mensagens. Então, eu imprimi aqui cachorro do vizinho, só que eu dei um espaço. Depois eu fiz as atribuições para o cachorro do vizinho e executei o método dormir. Executando isso aqui, vai ficar mais claro o entendimento. Olha, vou executar. Então, ele mostrou aqui, olha. Primeiro, ele imprimiu meu cachorro, como eu fiz aqui em cima. Meu cachorro. Como eu coloquei o print, não coloquei print ln, ele não saltou de linha, ele continuou a impressão na mesma linha. Então, quando ele foi imprimir cachorro do vizinho, ou melhor, quando ele foi imprimir aqui o correr, que representa o correndo, né, que a gente vê aqui, ó, o correndo, né, como ele executa esse método correr, o que acontece? Ele imprime na mesma linha. Quando ele vai imprimir o cachorro do vizinho, aí vem um contrabarra N.
para poder fazer um salto de linha. Aí a gente salta a linha e imprime cachorro do vizinho. E logo embaixo, a gente manda executar o método dormir, que imprime dormindo. Esse método dormir, olha, ele está aqui embaixo. Olha. Interessante, se eu segurar a tecla Ctrl e clicar com o botão esquerdo em cima do dormir, ele vai direto lá para o método dormir, tá? Que a gente está vendo aqui. Muito bem, então dessa forma nós vimos na prática a execução desse contexto, né, envolvendo duas classes, cachorro e cachorros que eu conheço. É interessante. Bom, agora, continuando aqui, a gente vai ampliar essa nossa aplicação. E a ampliação, na verdade, vai ser com a inserção de uma nova classe chamada classe gato. Então, antes eu tinha a classe cachorro, agora eu tenho a classe gato. Bom, gente, observem uma coisa. A classe gato e a classe cachorro, eles possuem algumas propriedades em comum. O gato e o cachorro possuem peso e cor. No entanto, os métodos, o cachorro tem o método comer, o gato também tem o método comer. O cachorro tem o método enterrar osso e o gato tem o método subir em árvore. Ou seja, apenas os métodos enterrar osso e subir em árvore são métodos específicos, tanto do cachorro como do gato. Bom, então aqui a gente pode implementar um conceito de orientação a objeto chamado abstração. Nós podemos subir o grau de abstração dessa aplicação. Nós podemos aqui criar uma superclasse. Por quê? Porque nós temos valores em comum, propriedades e métodos que são comuns. Então, nós subimos o nível de abstração criando uma classe animal. Então, nessa representação, a classe animal, dentro do conceito de orientação a objetos, é uma superclasse. E essa classe animal, ela vai herdar para as classes gato e cachorro as propriedades que são comuns a essas duas classes, gato e cachorro, que são as propriedades peso e cor e o método comer. Olha que interessante. E as classes gato e cachorro, por suas vezes, elas são especializações da classe animal. Por quê? Porque subir em árvore é uma especificidade de gato. Da mesma forma que enterrar osso é uma especificidade de cachorro. Esse é um conceito assim, muito interessante, né? Então, essa é uma nova representação onde a gente implementa esses conceitos de orientação a objeto. Então, o que a gente vai fazer agora? Antes de mostrar a execução, né? A gente vai implementar isso na prática. Tá? Bom, vamos lá para o NetBeans para a gente ver essa implementação ocorrer. Então, a gente vem aqui, a gente começa pela classe cachorro. No caso da classe cachorro, a gente verifica o seguinte, olha, nós só temos o método enterrar osso. Ó, que, por sua vez, né, eu aqui não coloquei o conteúdo do método, mas eu coloquei que ele imprime a mensagem enterrando o osso. No caso da classe gato, só vai possuir o método subir em árvore. É o que a gente vê aqui, olha, só tem o método subir em árvore. Ele não tem mais as propriedades. Por quê? Porque as propriedades, tanto do cachorro quanto do gato, foram para a superclasse animal. Então, aqui nós temos, na classe animal, que é a superclasse de gato e cachorro, nós temos as propriedades peso e cor, que são comuns a essas duas classes, cachorro e gato. E nós temos um método que também é comum às classes cachorro e gato, que é o método comer. Ok? Bom, e aí nós vamos agora, considerando que nós temos uma classe de objeto chamada cachorro, uma classe de objeto chamada gato, e outra superclasse, que também é uma classe de objeto chamada animal, nós vamos criar uma classe executável, chamada Pet Shop, para nós vermos isso aí funcionar. Então, no Pet Shop,
observem, a nossa classe Pet Shop, ela possui o método main, diferentemente de cachorro, que não possui, de gato, que também não possui, e de animal, que também não possui. Então, essa classe aqui nós vamos executar pelo fato de termos o método main. E é no método main que nós iremos associar essas nossas classes. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu primeiro limpar o meu console. O que a gente vai fazer aqui? Olha, inicialmente, eu começo o método imprimindo uma frase Pet Shop. Eu já vou executar de uma vez para a gente poder ir já analisando esse resultado. Olha, cliquei com o botão direito em qualquer área aqui, venho com o botão esquerdo em Run As, clico em Java Application, e aqui ele mostra as mensagens que o meu método main está mostrando. Em primeiro lugar, eu imprimo a mensagem Pet Shop. Eu imprimiu aqui Pet Shop. Em seguida, ele imprime, observem que aqui eu tenho contrabarra N, então ele salta uma linha, ele imprime, salta uma linha e depois imprime meu gato. Imprimi meu gato. Na sequência, olha, ele cria o objeto meu gato, referente à classe gato, quer dizer, ele criou uma instância para a classe gato, que é o meu objeto chamado meu gato, igual a new gato, que é a forma de criar o objeto. Como eu criei um objeto meu gato, eu vou executar o método comer, meu gato.comer. E esse método comer, o que ele faz? Ele imprime a mensagem, comendo. Observem, olha, a gente vai lá no método comer, o que eu fiz aqui, olha? Deixa eu voltar aqui para o Pet Shop. Eu segurei a tecla Ctrl e cliquei com o botão esquerdo em cima do comer. A minha IDE, ela já foi lá na classe animal, onde tem o método comer. Ele mostra que essa classe imprime comendo. Exatamente isso que a gente fez aqui. E observem que o método é print, e não println. Então, ele imprime e mantém o cursor nessa posição. E lá na classe Pet Shop, em seguida, o que eu faço? Ele cria aqui ele executa o método subir em árvore para o objeto meu gato, e esse método subir em árvore, vamos ver o que ele faz? Segurei a tecla Ctrl, cliquei com o botão esquerdo em cima de subir em árvore, ele imprime subindo na árvore. Exatamente o que ele faz aqui. O cursor estava nessa posição, ele imprimiu subindo na árvore. E aqui eu também uso o print, tá vendo? Bom, o cursor está parado aqui, a gente volta lá no Pet Shop. Na sequência, ele imprime o título meu cachorro, como vocês veem aqui, ó. No entanto, eu utilizo dois contrabarra N's. Então, ele salta duas linhas. Ele salta uma primeira linha, salta uma segunda linha, para, na sequência, imprimir meu cachorro. E depois eu instancio um objeto, né? Eu crio uma instância da classe cachorro, criando o objeto meu cachorro. Em seguida, eu executo o método comer para meu cachorro. O que faz o método comer? Imprime a mensagem comendo. E, na sequência, eu executo o método enterrar o osso, que é o método da minha classe cachorro, né? Que está sendo executada pelo objeto meu cachorro. Vamos ver o que faz o enterrar osso? Segurei o Ctrl, cliquei com o botão esquerdo em cima do método, ele mostrando aqui, olha, ele mostra, imprime enterrando o osso. E é exatamente isso que ele faz, olha, enterrando o osso. E a gente volta aqui para o Pet Shop. Então, dessa forma, o que nós fizemos? Nós implementamos, de fato, os conceitos de orientação a objeto. Quer dizer, é um conceito de programação diferente do conceito de programação estruturada, utilizado muito por outras linguagens, como a linguagem C, por exemplo, né? Então, aqui surge um novo paradigma de orientação a objeto. Eu poderia utilizar, dentro de um programa Java, como eu fiz no jogo da adivinhação, os conceitos de programação estruturada. Mas como também eu posso explorar os conceitos de orientação a objeto, criando todas essas relações aqui, olha, de cachorro, com gato, que são classes objeto, uma superclasse animal, que herda propriedades e métodos para as classes cachorro e gato. E depois eu posso unir tudo isso numa aplicação executável, como é o caso aqui do Pet Shop, né? Então, você imagina uma aplicação, um sistema de folha de pagamento, por exemplo, em que eu tenho
uma classe pessoa, né? Uma classe pessoa, eu tenho uma classe funcionário, e esse funcionário, vamos colocar aqui, ó, a classe pessoa, que seria o cachorro, a classe funcionário, ou seja, o funcionário, ele é uma pessoa, né? Então eu poderia criar uma relação, eu poderia ter aqui uma classe executável chamada cálculo da folha de pagamento. Então isso eu poderia estar aplicando em outros sistemas. Eu poderia também estar criando isso num site, né? Onde eu vou criar várias páginas e criar associação entre elas. E esse conceito de orientação a objeto ele é interessante, porque vocês podem ver o seguinte, olha, todas essas classes que nós criamos, quando a gente instancia um objeto, por exemplo, para o animal, quando eu crio, aqui, vamos ver aqui no Pet Shop, quando eu criei um objeto meu gato, para a classe gato, observem que se eu criasse um gato do vizinho, aqui eu criei cachorro, se eu criasse um outro objeto, eu criei um objeto meu cachorro, se eu criasse um outro objeto chamado cachorro do vizinho, vocês vão observar que os objetos, eles possuem sempre as mesmas propriedades, que no caso aqui é do animal, peso e cor, e sempre os mesmos métodos. Todo cachorro, o meu cachorro, o cachorro do vizinho, todos eles enterram osso, como também eles correm. Se a gente for fazer uma analogia, assim, de uma forma muito simples, se eu vier aqui e chamar, por exemplo, o Word, chamei o Word, que é um aplicativo muito conhecido, né, por todos, e eu vou chamar aqui também o Excel, também é um outro aplicativo do pacote Office, a gente observa o seguinte, que essas duas aplicações, olha, a gente pode começar aqui com o Word. Observe que o Word, ele é um grande formulário. Observe que o Excel é um outro grande formulário. Então, essas duas aplicações, elas têm em comum o quê? Elas têm um formulário em comum. Quer dizer, existe uma superclasse chamada formulário, que herda o Excel e herda também o Word. Agora, observem que o Word, ele tem vários menus. O menu arquivo, o menu página inicial, inserir, design, layout. Observe que todos esses menus, eles têm sempre as mesmas características, ou seja, eles têm sempre as mesmas propriedades. Então, todo documento que eu criar no Word, ele sempre vai possuir as mesmas propriedades. E quando eu executo, por exemplo, aqui, olha, eu vou... digamos, aqui no arquivo, quando eu vou abrir um arquivo, isso aqui é um método, é uma ação, abrir, né? O Excel, ele também tem essa ação, abrir. Então, esses conceitos de orientação a objeto, a gente pode visualizar nesse nosso universo de aplicativos, nesse nosso universo de sistemas que nós temos. E é muito interessante esse conceito de orientação a objeto. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente vê que a gente implementando ou não a orientação a objeto, a gente pode até obter o mesmo resultado. Mas esse paradigma de programação, ele é muito interessante, ele é muito explorado, tá? Então, dessa forma, nós mostramos para vocês os conceitos. É claro que apresentamos alguns conceitos de orientação a objeto, existem muito mais conceitos além desse, mas essa é uma ideia inicial, né? São os conceitos, assim, principais da orientação a objeto. Espero que vocês tenham entendido e nos encontramos numa próxima aula.